Paz do Senhor, irmãos. Ó Senhor, igreja, podeis assentar, irmãos. Tudo tranquilo? Eu falei com vocês que eu falaria hoje sobre conhecimento, né? Não foi isso, irmão? Eu gostaria eu sempre falo, vou falar de novo, com muita paz na alma, nós estudarmos a palavra de Deus, até porque é exatamente a maneira que eu olho para a Bíblia Sagrada, é que muda a minha vida. Então, eu preciso conhecer Deus para que possa obter um resultado na minha vida espiritual. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Vamos primeiro ler uns versículos aí, meu filho, só para poder introduzir aqui. O tema é esse, buscando conhecer Deus. Coloca a Bíblia aí. Você vai colocar primeiro Oséias capítulo 6. Seis, 4. Põe aí, deixa eu ver se é isso aí mesmo. Oséias 6, 3, versículo 3. Vamos no texto, irmão? Psiu. Psiu. Vamos para o texto? Conheçamos. Todo mundo está enxergando aqui, irmão? É que eu só estou ouvindo dois. O resto está fazendo o que mesmo? Aqui, ó. Vamos lá? Conheçamos. Nós precisamos fazer o que, irmão? E tem duas ações no texto, irmão. Tem dois verbos. Conhecer. Conhecer. Quando você lê a Bíblia e não a pratica, você sofre de nanismo espiritual. Agora, congregar na igreja, ou estar na igreja, tem gente mexendo no meu som, irmão. Não é possível. Estou com a voz vendendo melancia. Estar na igreja e não conhecer Deus faz com que a pessoa, muitas vezes, ele esquece que é preciso não só conhecer, quer dizer, conhecer uma vez, eu conheci Jesus, aceitei Jesus e pronto, está vendo? Eu preciso prosseguir. Oséias capítulo 4, versículo 6. Vamos? Para bem aí, para bem aí. Quando eu rejeito conhecer, presta atenção, irmão. Eu, como crente, rejeito conhecer Deus. Como que eu rejeito? Eu abandono. Eu desisto. Eu não procuro conhecer. Eu aceitei Jesus, li a Bíblia, umas partes da Bíblia, tá bom.
Presta atenção, meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te... Isaías capítulo 1, irmão. Isaías 1, verso 3. Põe aí para mim. Lê lá, irmão. Não, é para todo mundo ler, vamos. O boi, se o seu... Isso é fato. Então, eu quero falar, não sei se vai ser 2 ou 3 ou 4 palestras, mas eu vou começar hoje, estarei falando sobre conhecendo Deus. De duas formas, conhecer Deus de forma teórica, e conhecer Deus de forma espiritual. Amém, irmão? Conhecer Deus de forma teórica e conhecer Deus de forma espiritual. Então tem duas formas de conhecer Deus, e eu preciso aprender isso. Eu preciso entender isso. Então, eu vou falar os dois conhecimentos. Ambos são essenciais. Coloca para mim aí João 10, versículo 14. Vamos ler, irmão? Primeira regra cristã. Se eu aceitei Jesus, eu conheço Ele. 1 Coríntios 8, verso 3, meu filho, põe aí. Deixa eu ver se eu acertei aqui. Lê lá. Então você já, Deus conhece você a partir que você o ama. Então, se eu amo a Deus, Deus me conhece. Se eu não amo o Senhor, eu preciso compreender essa dinâmica aqui, Porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não se preocupam em conhecer Deus. Então tem duas maneiras de conhecer Deus. Uma forma é teórica. Vai lá para os slides, meu filho. Buscando conhecer Deus. Lá embaixo. Todo eu posso desesperar e correr atrás para conhecer Deus e Ele deixa eu sem conhecer. Então, eu preciso entender que Deus se revela a mim de forma paulatina, contínuo e paulatino. Ou seja, não é tudo de uma vez. Não é porque eu aceitei Jesus que eu já tenho conhecimento, e não é porque eu tenho 50 anos de fé que eu já conheço tudo de Deus. Não. As coisas, foi por isso que o primeiro versículo que eu li diz como a alva, como a chuva seródia. A chuva seródia é aquela chuva bem fininha que cai o dia todo. Ela cai o dia todo, é ela que rega a terra. Essa chuva braba aí que chove muito forte, essa aí não rega a terra não. A chuva bem fininha, o dia todo, essa rega a terra, rega a planta. É essa que dá a produção. Então, é Deus que decide se revelar a nós. Então, primeira questão que eu entendo é que eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso que Ele queira
Eu vou falar uma palavra mais simples para você entender. Eu preciso convencer a Deus que eu preciso conhecer Ele. É por isso que o escritor, a carta, Jeremias diz que aqueles que o buscam, o acharão. O escritor de Crônicas diz que aquele que o procura, ele deixará ser achado. Aquele que o procura, ele deixa. Então, entende-se que eu vou atrás de Deus e vou convencê-lo que eu quero conhecer Ele. A minha ânsia, a minha necessidade, o meu desejo de conhecer Deus vai me levar para perto dele, e a partir daí ele vai começar a se revelar a mim através de um conhecimento teórico, que é o conhecimento escrito, Bíblia. Pastor, por que o senhor começou no conhecimento teórico? Porque a base é o conhecimento teórico. A base é o conhecimento teórico. Amém, irmão? Depois tem que mexer nesse som. Mexer aqui, botou um... Tem um retorno aqui em cima, aqui, está tendo um negócio no meu ouvido, uma lata. Tira o médio aí do meu aqui, ó, em cima aqui. Alguém mexeu no som aqui, ó, tá dando um reflexo no meu ouvido. Então, a partir do conhecimento que eu tenho bíblico, é que traz uma sedimentação, né, nessa caixinha aqui, meu filho, nessas caixinhas. Eu acho que é no aplicativo lá. A partir do conhecimento que eu tenho teórico, que eu vou lendo a Bíblia, eu vou sendo solidificado no conhecimento de Deus. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes que eu estou lendo, 7 vezes, está melhorando, então pode deixar aí, tá bom. 7 vezes que eu estou lendo, a minha vida vai tomando um rumo abençoado. Mas eu preciso disso, irmão. Amém? Dá mais som aqui, que aí some à frente, que é melhor para mim. No geral, dá no geral. Amém, irmão? Então, olha, a partir do momento que eu procuro isso, olha para mim, irmão. É eu que quero, irmão. Porque nós vivemos num tempo que as pessoas acham que Deus que me quer. Não, Deus tem que vir atrás de mim. Deus tem que... Não. É eu que quero. Olha, buscando conhecer Deus. É eu que quero. Aí, a partir que eu vou fazer essa busca, essa procura, essa ânsia, Deus vai se revelar a mim. Outros slides. Lê esse versículo aí, irmão. Esse é um versículo que você conhece. Essa aí é a regra que todo mundo sabe, não tem como eu conhecer a Deus se eu não acredito. Se você ficar nesse... Olha, irmão, olha para mim aqui. Se você ficar nesse papinho de internet, eu não creio nisso, porque está escrito assim, mas eu não creio. Não adianta nem você ler a Bíblia. Deus não vai nem se preocupar em revelar você. Se você não crê, então não leia a Bíblia. Então não leia. Não leia porque você não vai ter resultado nenhum, porque quem se revela é Ele, e Ele só se revela, só apresenta aquele que crê que Ele existe, que Ele é galardoador dos fiéis. Não, mas eu tenho o direito de não crer na palavra. Não, você não tem o direito. Se você está aqui dentro, você não tem o direito. Você quer ter direito de não crer? Quer? Então, fique no mundo. Lá você tem direito de não crer. Mas se está na igreja dizendo, não, eu creio em parte, eu creio em parte, eu creio em parte, não existe parte nem menos parte. Ou você crê, ou você não. Só tem dois lados, não tem um intermediário. Ou você crê, ou você não crê. E é preciso colocar isso em pauta só para você entender por onde nós estamos passando o texto. Amém? O outro slide, meu filho. Vamos lá? Tudo que você tem de Deus a partir da Bíblia foi Ele que quis revelar. Se Ele não quisesse,
Então, ele optou. Então, se ele escreveu, é porque ele quer que você saiba. É um desejo dele que você saiba isso. E por isso, ele optou por deixar escrito aquilo que ele queria. Pastor, e aquilo que não está escrito? Tem crente que fica caçando confusão, né? Dando confusão na cabeça. É igual falar assim, com quem Caim casou, ou quem eram os nefilins lá da Bíblia, os gigantes, porque era filho de Deus. Tem um rapaz na internet que está explicando que os filhos de Deus juntou com os filhos dos homens e criou semideuses. E aí, tem muito crente que segue lá e está acreditando. Irmão, se não está na Bíblia, Deus não quer falar. O que você está querendo buscar onde Deus não quer se... E quando Deus não quer se revelar, vira especulação sem fim. Nunca vai chegar a lugar nenhum, porque Deus não quer revelar. Deus não quer. Então, conhecer Deus de forma teórica parte-se do princípio que o que eu preciso conhecer está aqui. Amém? Amém, irmão? Não tem outro lugar, você não precisa procurar outras coisas ou caçar. Não, mas alguém falou, o doutor fulano falou, o PhD falou, o problema dele, ele pode falar o que ele quiser, se não estiver aqui. Mas por que Deus não falou que não tinha extraterrestre? Porque não precisa falar. Os únicos extraterrestres que tem, que eu sei que é extraterra, é anjo. Ele existe? Existe, ué. Existe extraterrestre fora da terra? Existe, ué. Os anjos. Eles não é da terra. Alguém me perguntou, pastor, existe? Eu falei, existe. Ué, existe? Eu falei, claro que existe. Os anjos, eles não são da terra, eles são do céu. Eles é fora da terra, aí ó, extraterra, está do outro lado. Se perdermos tempo correndo atrás daquilo que não é, não vamos aprender aquilo que é, irmãos. Então, primeira questão que você precisa colocar no seu coração: eu quero aprender sobre Deus, mas eu quero partir do princípio do que está escrito na palavra. Por que Deus se revelou? Como Deus se revelou? Por que Deus deixou ser escrito? Por que escreveu isso? O que Deus quer com isso? Amém? Amém, irmão? Olha, tudo que conhecemos de Deus foi Ele quem se manifestou para ser conhecido. Ele quer isso, irmão. Se escreveu, é o desejo dele. Ah, mas ele não escreveu. Então, não especula, simplesmente continua correndo atrás daquilo que está escrito. Agora, tem muitos crentes que é invocado com conhecimento espiritual. Olha, conhecimento espiritual sem Bíblia é fanatismo. Traz complicação, traz muito erro, muitas pessoas se decepcionam, muitas pessoas saem da igreja, desistem do evangelho, porque esquece a Bíblia e corre atrás do espiritual e vira fanatismo. Por isso eu estou começando com você conhecimento teórico. Eu ainda não cheguei no conhecimento teórico, mas nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Você aprendeu até aqui? Aprendeu, irmão? Então, parte do princípio que você precisa ter fé, parte do princípio que você precisa ter fé e crer que foi Deus que escreveu, e conversar com Deus para Ele ir se revelando. É como se fosse um rolo que vai se descortinando tempo a tempo na sua frente. E de tempo em tempo, que você lê a Bíblia uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, você fala, rapaz, eu nunca tinha lido a Bíblia e visto isso que está escrito aqui. Isso está escrito mesmo. E você lê de novo e fala, não, está escrito, eu não tinha visto isso aqui. E já leu a Bíblia duas vezes, três vezes, e não viu. Não viu porque Deus não quis que você visse. Aí chega um momento que o Espírito Santo fala, agora eu quero que você cresça um pouquinho mais no conhecimento, então você vai aprender outra coisa que está escrito, e você precisa aprender. Próximo. Conhecimento teórico sobre Deus. Eu aprendo pela palavra, base, está escrito, tem que estar escrito, se não tiver escrito, não é Deus. Eu aprendo por pessoas que escreveu sobre a palavra. Escreveu sobre a palavra. Ele não escreveu sobre ele dentro da palavra. Ele interpretou a palavra. Então, eu aprendo com a palavra e eu aprendo por pessoas que interpretou a palavra e escreveu. Ou seja,
Eu não vou também ter a minha mente fechada achando que o conhecimento que Deus se revela teórico é só para mim, que ninguém mais conheceu. Não. Existem fatos que eu tentei entender, não consegui, mas consegui entender a partir de Tomás de Aquino, a partir de Agostinho, a partir dos pais da igreja, ou até mesmo a partir do livro de Atos. Eu comecei a ler a Bíblia e não entendi algo sobre o Evangelho, fui para o livro de Atos e entendi como que os apóstolos entendiam a questão do Evangelho. Então, você precisa buscar. Isso é enfadonho? É. É difícil? É. Mas traz uma segurança na sua alma. Por que que tem pessoas que não é transformado, não conhece Deus pela palavra? Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo usa essa espada de dois gumes e penetra até a divisão da nossa alma. Tem versículo que você lê, parece uma espada entrando na sua alma. Você fala, meu Deus. Tem coisa que você lê na Bíblia, tem mandamentos que você lê, que você pensa, misericórdia. Você começa a se olhar no espelho chamado Bíblia, e você fala, nossa, eu preciso mudar demais. Esse conhecimento, ele é teórico. Sem ele, a sua vida fica fanatismo. Você fica ouvindo ou fazendo ou falando coisa que não é real, não é verdade. E quando você faz isso, você cria dentro de você perguntas não respondidas e começa a deixar o diabo trabalhar na sua mente. Amém, irmão? Você, irmão, não tem como você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu pecava desse jeito, porque eu não sabia que era pecado. Falar, mas peraí, está escrito. Ah, mas está escrito, mas eu não li. Ah, não, aí quem não leu foi você, agora escrito está. Já a questão já é sua, você que não leu. Não é que não existe o mandamento, é você que não leu ele. Então, o conhecimento teórico você tem que aprender. Não ler a Bíblia para buscar amenizar ou apalpar ou afagar a sua alma. Não, porque eu estou muito ansioso, eu preciso de um versículo que fale comigo sobre a minha ansiedade. Não, não, não. Lê a Bíblia teórica de forma prática, pragmático, de forma assim que você vai lendo de Gênesis a Apocalipse, entendendo a história e entendendo o desenrolar da história, que assim como Deus vai escrevendo, vai desenrolando uma história com personagens e pessoas, e aquilo vai ficando preso na sua mente. Não é ler a Bíblia, porque, não, hoje eu estou assim meio depressivo, eu vou ler o Salmo 46, mas quando eu estou com medo eu leio o 91, mas quando eu estou assim meio perdido eu leio o Salmo 23, e aí eu vou lendo dessa forma. Isso é ler Bíblia, pastor? Não, isso é enrolar a vida para não aprender a palavra de Deus. Quer aprender a Bíblia? Quer? Abre ela em Gênesis e começa a ler de Gênesis. Aquilo que você não entender, continua lendo, irmão. Mas ficou um texto aqui que eu não entendi, eu parei nele, tem um ano que eu estou nele e não entendo. E Deus está dizendo, eu não vou te explicar agora, você vai ter que continuar lendo. Tem coisa que você lê no velho e entende no novo. Mas até lá, você tem que continuar lendo. Por que ler livros? Porque existem pessoas que estão mais na frente da fé do que nós. Na faculdade é considerado o seguinte, homens sábios, e existem homens que sobem montanha. Eu prefiro não ser sábio e subir em montanha, do que ser sábio e achar que já sei de tudo e não preciso de estudar mais ninguém ou de ouvir pessoas. Eu preciso ouvir pessoas, ler sobre pessoas e conhecer como eles viram o Evangelho, para que eu possa também entender a forma bíblica que está escrito. Entendeu, irmão? Entendeu, crente bom? Amém? Próximo texto. Teste o seu conhecimento teórico. Eu vou deixar a explicação de conhecimento só para você saber. O que é conhecimento? É toda informação que obtemos de um objeto ou de uma pessoa. Toda informação que obtemos de um objeto ou de uma. O que é isso aqui?
que é isso aqui? Ele tem tecla. Ele tem tecla? Não. Ele precisa de energia para funcionar? A energia é plugada ou é a bateria? A bateria. Ele tem tela? Hã? Ele tem programa embargado? Embarcado? Programas dentro dele tem, irmão? Senão como é que ele vai funcionar, né? Embarcado nele aqui tem programa. Ele tem programa embarcado. Ele instala outros programas? Instala. Ele tem som? Tem vídeo? Está vendo esse conhecimento que você tem? Você tem do celular. Se alguém falar com você assim, ó, defina um celular. Você tem todo um conhecimento para pregar ele e falar assim, eu conheço o celular, ele é assim, 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 assim. Você vai falar tudo o que é preciso. Mas você tem conhecimento do que está aqui dentro? Não. Você conhece o chip? A placa de vídeo dele, você conhece? A CPU? Você não conhece a CPU. E HD? E a memória RAM que está aqui, você conhece? Você sabe quantos gigahertz é a memória RAM dele? Não, você não sabe quantos gigahertz ele tem de cachê não, né? Você também não sabe. Sabe por que você não sabe? São informações que você não buscou entender sobre isso aqui. Amém, irmão? Amém? Então, informação, conhecimento é tudo aquilo que nós obtemos de um objeto ou de uma pessoa. Que você vai juntando essas informações e vai conhecendo a pessoa. Você quer ver como é que informação é para quem conhece? Deixa eu buscar uma pessoa que você conhece aqui. Pastor Abinaí, ele é presidente de qual ministério? Fama, né? Ele é presidente do Ministério Fama. Não é isso? Amém? O que você conhece dele mais? Conhece. Ele tem esposa? Tem filhas? Tem neto? Aí você conhece. Está vendo? Amém, irmão? Você conhece mais. Quer ver como é que conhece? Ele é branco ou é negro? Ele veste paletó? Está vendo? Você tem muito conhecimento dele? Conhecimento é aquilo que você obtém de um objeto ou de uma pessoa. Isso é um conhecimento teórico. Entendeu, irmão? Entendeu, irmão? Então possamos passar para o teste de conhecimento teórico sobre Deus. Então vamos lá, próximo slide. Explique. Aí, você disse que conhece. Nós já vamos começar. Atributos de Deus. O que é atributo? Vou mudar o nome de atributo, tá vendo? Você já não conhece, né? Mas vou mudar o nome, você vai conhecer. Características de Deus. Você tem uma característica de Deus? Você conhece uma característica? Como? Verdadeiro. Onisciente. Onipresente. Vamos, irmão. Essa ala aqui agora. Poderoso, justo. Soberano. Imutável. Justo. Vamos? É só isso que você conhece? Santo. Majestoso. Ele mora onde? Ele mora onde? Ele mora onde? Aí, você já sabe até onde ele mora. Olha para mim. Atributos, vocês falaram de várias formas, não foram? Então vamos mudar o nome atributos. Atributos comunicáveis. Agora, por que você tem que estudar, irmão? Porque você tem que separar os atributos. Porque você não vai ser aquele crente assim, que você vai querer coisa que Deus vai falar, não te dou. Isso eu não dou para você. Você quer ver? Atributos comunicáveis. Amor. É comunicáveis. Você pode amar outra pessoa. O amor vem de? Mas ele comunica no seu coração. Você tem a capacidade de amar outra pessoa. Santo. Comunicáveis. Você pode ser santo. Não pode, irmão? Pode ou não? Bondoso. Bondoso. Pode ou não? Pode. Longânimo. Pode ou não? Misericordioso. Pode, né?
Tá vendo? São atributos Agora, atributos não comunicáveis. Onisciente, você é? Onipresente, você pode? Onipotente, você pode? Imutável, você pode ser imutável? Aí tem crentes que quando está orando, ele acha que ele é imutável. Quebrei minha cara de novo, eu não queria que isso acontecesse na minha vida. Mas você não é imutável, você vai mudar. De tempo em tempo a sua vida vai mudar. Seus pensamentos vão mudar. A única pessoa que é permanente do jeito que é, só Deus. Amém, irmão? Você quer ver outro atributo que o camarada quer ter e não pode ter? Soberano. Não se pode confundir autoridade com soberania. Autoridade Deus dá a quem Ele quer dar. Soberania Ele não dá a ninguém. Soberania só Ele. Mas tem crente que acha que é soberano. Tem mulher que acha que dentro de casa ela é soberana. Dá a ordem e fala, a ordem do Medo Persa, não muda. Que eu falei e acabou. Não, irmão. Soberano é só Deus. Amém, irmão? Atributos comunicáveis é aquele que ele pode comunicar com o ser humano. O ser humano também pode produzir através do Espírito do Senhor. Não é você não, viu? O Espírito Santo que produz na sua vida. Atributos não comunicáveis são atributos que você não pode ter nem agora e nem nunca. Amém? Amém, irmão? Apesar que tem pessoas que acham que é onipresente, quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí cansa, estressa, enfada e fica sofrendo. Aí entra no estado de nervo tremendo porque ele acha que é onipresente. Pode estar em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo. E não é. Leis morais. Existem leis morais? Existe ou não existe, irmão? Existe. Existe. Adultério é uma lei moral. Não adulterarás. É uma lei? Não prostituirás. É uma lei? Moral, irmão. Lei moral, ela permanece, né? O decálogo lá permanece, prontinho. Não mentirás. Não cometerás falso testemunho. Não é isso? Não rouba. Apesar de ter muito crente ladrão, né? Mas é. Você está brincando, irmão? Eu fiquei tão chateado esses dias que eu fui conversar com um rapaz. Ele falou assim: olha, pastor, eu alugo a minha casa para todo mundo, desde que a pessoa não seja crente. Porque todo crente que passou na minha casa me roubou. Não é não, que se fosse aqui eu ia mandar matar. Eu ia mandar, irmão. Eu já ia falando, eu já ia cometendo uma lei moral que não podia. Ceifar o irmão antes da hora. Lei moral, irmão. Que nós precisamos entender que tem conhecimento. Sabe aquele senso que você tem do certo e errado? Independente de ser crente ou não, tem aquele senso certo e errado? Isso é a existência da lei moral em toda a terra. Isso aí prova a existência de Deus. Lei moral. Todo mundo sabe que é errado pegar aquilo que é dos outros. Todo mundo sabe que é errado adulterar. Todo mundo sabe. Lei moral. Leis cerimoniais. Você conhece tudo? Agora é o... Lei cerimonial. Quais são as leis cerimoniais? Também é de Deus. Você não disse que tem crente que tem mais de 30 anos de fé. Hã? Culto também é cerimônia. Mas, ceia é ordenância. Batismo é ordenância. Lei cerimonial. Matar um cabrito no lugar do pecado. Cerimonial. Oferecer alimento queimado no altar. Cerimonial. Não, batismo é ordenância. Também é uma lei, é uma cerimônia também. Lei cerimonial que permanece. Quem falou que eu não ouvi? O que é? Casamento também é de Deus, irmão. Amém, irmão?
toda aquela lei cerimonial do passado, irmão. Lavar os pés, não tocar em defunto, lei cerimonial, foi feita a lei. Muitas daquelas leis chegou no Novo Testamento, morre a lei cerimonial em Cristo, mas permanece a lei moral. A lei moral permanece, a lei cerimonial se cumpre em Jesus Cristo, o altar, a tenda, o santo do santo, o sacrifício, a unção, o óleo de unção, aquelas leis que tinha aquela cerimônia de unção ali nos objetos. Essa cerimônia, tudo ficou em Cristo Jesus. Amém? Como que você fala que tem conhecimento teórico de Deus e não conhece essas coisas? A partir dessas questões, você vai conhecendo a Deus. Amém, irmão? Lei moral, por isso que eu falo, você tem que entender. Lei moral, ela rege a nossa vida o dia todo. Se eu não conheço a lei moral, eu não vou saber entender essas questões da minha vida. Eu preciso buscar conhecer. E se eu não entender, na palavra, eu vou buscar entender em livros escritos sobre a palavra, eu vou pesquisar, eu vou correr atrás, eu vou correr até compreender aquilo. Explique santidade, irmão. Quem aqui que é santo? Explique, irmão. O que é santidade? Separar o limpo do sujo. Separar o limpo do... Eu estou, da maneira mais grosseira possível, estou falando com você, né? Amém? Se você não souber explicar a santidade, como é que você vive ela? Eu preciso ter conhecimento teórico, irmão. Deus aceita o pecado? Deus peca? Deus é santo. Esse conhecimento eu tenho que Deus é santo? Ele habita em meio ao pecado? Então eu tenho que tirar do meu coração o pecado, senão ele não habita. Já que ele não habita no pecado, eu tenho que eliminar o pecado. Explica o louvor, irmão. A Bíblia tem alguma regra de louvor, irmão? Tem. Aqueles que adoram o Pai em espírito, hein? O Pai procura aqueles que adoram... O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em João 4. Está escrito aonde? Na Bíblia. Conhecimento de quê? Teórico. É a partir desse conhecimento que você entra na igreja para adorar a Deus. Você entende que tem uma forma que não adora a Deus de qualquer maneira, irmão. Que é um erro que você pensa. Se você entrar na igreja e começar a adorar a Deus, aí você está... O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha. Isso não é adoração, isso não é louvor. Deus não recebe isso. Amém, irmão? Explique a amizade na questão cristã. Você dá conta, irmão? Regras da amizade. Eu posso ser amigo de outra mulher, a não ser a minha esposa, e ficar olhando o corpo dela? Posso, irmão? Não posso. Mas por que tem gente que é crente e faz? Porque não conhece? É falta de conhecimento teórico? Eu posso fazer isso? Qual é o nome disso, irmão? Hã? Qual é o nome disso, irmão? Não, na Bíblia. Na Bíblia, qual é o nome disso, irmão? Hã? Luxúria. Lascívia. Amém? Amém, irmão? A Bíblia diz que quem a pratica vai para o céu? Não. Mas você sabia que luxúria é isso? Conhecimento, tem gente que acha que luxúria é luxo, né? É não, hein? Luxúria é cobiça. Luxúria interna,
luxúria externa. Luxúria interna é você vestir uma roupa bem curtinha, viu? Para os outros ver o seu corpo. Luxúria é lascívia, sensualidade. Deus cobra. A Bíblia diz que quem tais coisas pratica não herdarão o reino de Deus. Olhe para mim, vamos, o próximo texto, irmão. Tem tempo demais ainda. Lê lá, irmão. Vamos, irmão. Qual a quantidade de informação você tem sobre Deus? Vamos? Qual? Vamos, qual? As informações que eu adquiri ao longo da jornada cristã formam uma na minha contra as astutas ciladas do diabo. Quando os meus olhos querem cobiçar qualquer coisa, a minha Bíblia me diz que eu não posso. Que se eu fizer isso, eu vou perder a presença do Espírito Santo. Quem que fala isso? Quem fala? Eu preciso ter muita informação teórica de Deus. Olha para mim. O Espírito do Senhor usa as informações teóricas que eu tenho para me defender contra as astutas ciladas do diabo. Aquele momento, você jovem, você homem casado, você mulher, porque diz que todo cristão, 70% dos crentes já usou pornografia e 50% das mulheres cristãs também já viu pornografia. Isso é dados, viu? Aquele momento que você está no celular lá e quer ver pornografia, a quantidade de informação que eu tenho sobre Deus na minha mente vai bloquear e vai dizer, não pode fazer isso, porque a Bíblia está escrito. Se eu não tenho informação, por isso eu faço. Segundo texto. Você poderia me informar o que agrada a Deus? Você teria condição de descrever algumas, vamos pôr aqui, vamos falar 5 atitudes que agradam a Deus. Então vamos, primeira, obediência, a quê? A tudo, irmão. A patrão, ao pai, à mãe, né, tá vendo, o professor, tá, professor, sabe aluno, você que é aquele aluno ruim, pois é, ao professor, né, as autoridades constituídas, obediência. Outra atitude que agrada a Deus, fiel em quê? Não, tudo é genérico. Fiel à palavra, fiel a ele em quê? Fiel com dinheiro, fiel sem dinheiro, fiel com a presença da mulher, fiel sem a presença da mulher. Tá vendo? Amém? Amém? Terceira atitude, aqui agora. Terceira atitude que agrada a Deus. Fé é fidelidade. Na Bíblia, fé, dessa que você está falando, é fidelidade. Perdão, atitude que agrada a Deus, perdão. Mas eu acho que na nossa igreja não tem esse problema de perdão, não, irmão. Todo mundo aqui é crente. Tem algum crente aqui que não perdoou alguém ainda? Você levanta logo que eu vou fazer uma oração para expulsar esse coração ruim que você tem aí. Perdão é uma atitude totalmente cristã. É o que Jesus faz conosco todo dia. Quinta atitude. Quinta atitude. Quê? Amar o próximo como a ti. Primeiro você ama você, viu?
Tem crente que não cuida nem dele e quer falar que ama os outros. Não vem que você amou o seu pro meu lado, não. Primeiro você cuide de você, bem cuidado, e você me ama. Amar o próximo é uma atitude divina. Até porque você não ama a pessoa pelo que ela muda, mas é pelo que ela é. Amém? Ah, não, se você mudasse eu ia te amar, mas você não presta, então eu não vou te amar, não. Não, Deus te ama independente da forma que você é. Amém? Amém, irmão? Tem mais alguma coisa que agrada a Deus? Teórico. Vê? A verdade. A verdade se contradiz com a mentira. Outro texto, meu filho. Atitudes que? Você viu sua carinha lá, né? Desagradando a Deus. Aquela é a carinha quando você desobedece sua mãe, por isso você está rindo, né? Não é, mano? Quando ela chega lá, aquela carinha desconfiada que fez coisa errada, é aquela carinha lá. Agora vamos começar aqui. Uma atitude que desagrada a Deus. Como? Rapaz, o que mais tem no meio do crente é mentira. Irmão, levanta a mão aí, você que é mentiroso. Aí, o José. Olhe para mim, irmão. Olhe para mim. Olhe para mim. Ele está certo. Ele assumiu aquilo que você não teve coragem de assumir. Nós mentimos quase todo dia. Quase todo dia nós mentimos. Dizemos não para aquilo que era sim, ou falamos sim para aquilo que era não, que fizemos o que não fizemos, ou que vamos fazer aquilo que nós não vamos fazer. Nós mentimos. Qual é a outra atitude que desagrada a Deus? Não, pecado é genérico. Preguiça. A irmã foi logo lembrar dos adolescentes aí, ó. Rapaz, eu acho que o cansaço do mundo morou tudo nas costas dos adolescentes. Os bichinhos chegam em casa cansados todo dia. O bichinho escora no fogão. Mãe, tem alguma coisa pronta para comer? Não, você faz. Estou cansado demais. Aqui teve 3 moças que falaram assim: pastor, nós queremos almoçar na sua casa. Eu falei: ué, é só ir. Ué, então vamos. Eu falei: vocês fazem. Aí elas não foram não, sabe? Eu fiquei lá com a boca cheia de água, vontade de comer. Mas... Olha para mim, irmãos. Eu estou tentando de forma bem lúdica dizer para você o seguinte: olha para mim, irmão. Se você não tem conhecimento do que agrada ou desagrada o seu Deus, você acaba fazendo coisa que desagrada e depois vem para a igreja tentar receber a presença do Espírito Santo, desagradando a Deus todos os dias. Desagrada a Deus lá fora e chega aqui dentro, quer adorar e quer que Deus ouve, quer que Deus responde, quer que Deus fala com você, quer que a mensagem seja boa, que a mensagem seja perfeita, que o Espírito Santo manifesta, que Deus cura na sua vida, mas lá fora nós desagradamos a Deus e chegamos a porta para dentro aqui, nós sofremos uma transformação e nos transformamos no santo conhecedor do Evangelho, sentamos aqui na igreja, né? E queremos prestar uma adoração tão pura e verdadeira. E Deus sabe muito bem que Ele passou o dia todo tentando levar você a entender que precisa agradá-lo em nome de Jesus. Faltou conhecimento, faltou entendimento, faltou sabedoria, porque não tinha, mas veio para o culto. Ele chegou aqui, estava morto, sentado aí, como diz a irmã, caindo de preguiça. Aí foi embora, né? Aí falou assim: ah não, o culto hoje não foi bom. Não é que o culto não foi bom, é porque na realidade Deus olhou para você e falou assim: ó, passei o dia todo tentando falar para você o que estava errado e você não deixou. E agora você entrou aqui na minha casa e já está querendo adorar sem primeiro confessar? Conhecimento muda, irmão. Conhecimento muda.
Conhecimento muda as pessoas. Então pare de ficar, vou ficar plantado na última palavra, para de ficar com essa preguiça sua. Vou trazer um vídeo que está saltando na internet, feito pela IA. As guerras, as verdadeiras batalhas cristãs. Aquele monte de demônio nas costas do povo, e o povo numa preguiça de morrer, e o demônio montado na cabeça dele lá, fazendo ele ficar com preguiça. Se você adquirir conhecimento, a sua vida será transformada pelo conhecimento teórico sobre Deus. Amém, irmão? Terça-feira que vem vamos